Continuando aqui nosso estudo de Kuzari, a gente se encontra no terceiro Mamar, na Piscá, no parágrafo Samechet, 68. Estamos quase acabando o terceiro Mamar. Depois que o Kuzari reconheceu a existência da Torá Shebel Peh, o Haver explicou para ele como foi justamente a transmissão, como foi passada de geração em geração essa Torá. E o Kuzari aceitou tudo isso, ele compreendeu, sem problemas nenhum. Porém, ele tem umas últimas dúvidas. Para acabar o Mamar, certo? Últimas perguntinhas aqui, antes da gente poder seguir para a próxima parte do livro. Kuzari pergunta o seguinte, olha, tudo que você me falou está ótimo, porém eu tenho dois problemas. Duas coisas que às vezes é um pouco difícil para mim entender. Tem às vezes lugares em que Hazal, em que Agmará, nossos sábios, dão uma explicação para o Pasuk que não combina Bichlal. É muito estranho como eles leram o Pasuk. As alachot que eles tinham de Psukim, muitas vezes, ao meu ver, não faz o mínimo sentido. E outra coisa, ele pergunta, tem o que é chamado de Agadot Hazal, historinhas que aparecem em Hazal. E muitas vezes essas historinhas são incompreensíveis. Impossível de que algo como isso tenha realmente acontecido. E quando eu leio isso, às vezes eu acabo, não vou dizer desprezando, mas eu acabo falando, olha, é tudo meio inventado, não é de verdade. Sabe, igual a história de marinheiro, que ele vem e conta tudo o que aconteceu com ele, que ele pegou um peixe de 150 quilos. Você acaba desprezando porque parece tudo inventado. Então o Kuzari fala, olha, eu tenho dois problemas, que são na verdade o mesmo. Às vezes é difícil de acreditar no que está na Gemara. Ou porque a historinha não faz o mínimo sentido, ou porque a drachá do Pasuk, a forma como eles tiraram o malachá do Pasuk, não tem como. Eu leio o Pasuk, eu leio de novo, tento pensar de todas as formas possíveis e não chego em nenhuma conclusão. Então, o que você tem a dizer sobre isso? O Haver, antes de, por exemplo, o Haver poderia ter feito o seguinte, poderia falar, olha, vou te trazer um Pasuk, vou te falar como eles explicam, de onde eles tiraram isso. Isso não resolveria o problema do Kuzé. O nosso Haver aqui, Rabi Yehuda Levi, em nome do Haver, ele é muito didático. Ele fala, olha, você tem uma pergunta. Sua pergunta é compreensível. Eu entendo sua pergunta. Se eu te responder como explicaram cada passuque específico, a gente não tem fim. Cada vez vai surgir mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta. Eu vou te ensinar qual é a guichá. Como você tem que estudar. Como você tem que ver as palavras dos nossos sábios. Como você tem que entender o que eles querem dizer. E depois você pode tentar puxar isso para cada uma das suas perguntas. Então, fala o Haver o seguinte, olha, já estudou Mishnah? Pergunta para o Kuzé. O que você acha da forma como os nossos sábios estudam as Mishnayot? As Mishnayot não é a Torá Shebichtav, certo? As Mishnayot não foram escritas através da profecia, foram escritas por Rabi Yehuda Levi, Rabi Yehuda Nassi, como a gente viu no ano 218. As Mishnayot. Como a Gemara estuda as Mishnayot? Se a gente parar para analisar como a Gemara estuda, a gente vai ver que a Gemara presta atenção em cada palavra e palavra que aparece na Mishnah. De cada palavra ela busca um sentido, busca um significado, por que Rabi Yehuda Nassi colocou aquela palavra lá. Então, se a gente pegar, por exemplo, a primeira Mishnah de Masechet Kiddushin, a gente tem um daf inteiro lá, pelo menos. Um daf discutindo as 4 primeiras palavras da Masechet. A Gemara começa a perguntar, olha, na Masechet está escrito o seguinte, só o comecinho. Aisha niknet beshalosh drachim. Tem 3 formas das quais é possível formar o casamento. A linguagem de kinyan, de compra, que aparece na Mishnah, não é igual a compra que a gente usa para comprar objetos, é a forma de criar uma conexão entre homem e mulher. Existem 3 formas de fazer o casamento. Pode ser com dinheiro, pode ser com um shtar, com um contrato, algumas formas, certo? Isso que se dá o anel e o noivo fala para a noiva, Arei Atme Kodesh Agli, é uma forma de fazer o casamento, de criar a conexão entre eles. A Gemara, o daf inteiro, pelo menos um daf, discute por que está escrito na nossa Mishnah Aisha e não Aish. Por que a nossa Mishnah, o sujeito da nossa Mishnah é mulher e não homem? Por que a nossa Mishnah usou a linguagem de Niknet, de Kinyan, de compra, e não a linguagem de Kiddushin, de santificar? Por que está escrito Shalosh no feminino e não Shloshá no masculino? Por que está escrito Drachim, caminhos, modos, e não Dvarim, formas, não jeitos? Um daf inteiro, a Gemara tenta primeiro entender cada palavra e palavra da Mishnah. Então fala o Haver para o Kuzé, olha, já estudou a Gemara? Você já viu como a Gemara estuda a Mishnah?
E o Kuzari fala assim, eu já vi que é algo incrível. Eles realmente prestam atenção em cada palavra e palavra, eles dão uma explicação lógica por que aquilo está escrito daquela forma, para nada ficar no ar. Fala o Haver, olha, se é assim, se essa é a forma que eles estudaram o Mishnah, você acha que eles estudaram os psukim da Torá de forma mais ou menos? Pegaram o psukim, falaram, esse passuk, dá para entender de várias formas, vamos inventar aqui uma explicação e seguir com ela. Você acha que esses Chachamim que estudaram a Mishnah de forma tão yesodit, tão fundamental, cada palavra por palavra, quando eles pegaram a Torá para estudar, o Tanakh, os psukim, você acha que eles estudaram mais ou menos? Fala coisa, olha, realmente não tem como, não pode ser. Ou são dois tipos de pessoas, ou tem dois grupos, aqueles que estudaram as Mishnayot e aqueles que estudaram a Torá, o que não faz sentido, falar que eram dois grupos diferentes, porque são os mesmos Ramim, são as mesmas pessoas, não tem por que eles próprios darem valor para a Mishnah e não darem valor para a Torá escrita. Ou, aparentemente, a gente não sabe como eles estudam. A gente não entende qual a lógica por trás do estudo deles. Fala o Haver, justamente esse é o ponto. Tem o que é conhecido, aparece assim no Sidur, logo antes de Odu, em Shacharit, Rabbi Ishmael Omer, Bishloshes Midot a Torá Nidreshet Bem. É possível lidrosh, é possível estudar a Torá com 13 midot. Tem 13 ferramentas para se estudar a Torá. Essas ferramentas, nós não chegaríamos na conclusão de que pode se estudar a Torá sozinhos, dessa forma. Por exemplo, tem uma ferramenta que se chama Gzerah Shavah. O que é Gzerah Shavah? Se eu tenho duas palavras, ou pelo menos dois verbos, que aparecem em dois psukim, em dois versículos distantes um do outro, cada um em um lugar diferente da Torá. Eu posso falar o seguinte, olha, já que está escrito, por exemplo, aqui a palavra Sham, lá, e naquele passuco também está escrito a palavra Sham, o que está escrito naquele passuco, o que eu aprendo de lá, eu aprendo para cá também. Eu conecto esses dois assuntos. Os dois assuntos estão cada um em um livro diferente. Os dois assuntos são completamente diferentes, não tem nada a ver um com o outro. Eu posso aprender coisas de cá para lá, de lá para cá, simplesmente porque tem duas palavras iguais. Agora, duas palavras iguais não precisa ser uma palavra estranha, não precisa ser uma palavra incomum. Pode ser uma palavra comum, palavra sham, lá. Quantas vezes está escrito na Torá isso? Várias vezes. O fato de terem duas palavras iguais fazem com que exista aqui por trás da Torá uma conexão entre esses dois psukim. Gzerah Shavah é algo que é conhecido como Alachá Misham Sinai. É algo que você tem que ter recebido isso desde Moshe Rabbeinu. Cada rabino que faz uma Gzerah Shavah, que aprende alguma coisa usando essa ferramenta, ele tem que ter ouvido isso do rabino dele, que ouviu do rabino dele, e assim até lá atrás, até Moshe Rabbeinu. Que Moshe Rabbeinu, quando entregou a Torá, falou, olha, a palavra Sham que está aqui, a palavra Sham que está lá, elas são conectadas. Isso é algo que alguém que pegar a Torá para estudar, não vai chegar nessa conclusão sozinho. Não vai entender a Torá dessa forma. Outro exemplo, por exemplo. Uma das midot que se estuda a Torá é chamado de klal, ufrat, uklal. O que é prat, uklal, uklal? Klal, ufrat, uklal. Às vezes a Torá traz uma mitzvah geral, depois ela traz leis específicas para essa Torá, e depois ela generaliza de novo. Por exemplo, existe a mitzvah de construir uma menorá. A Torá nos diz que devemos construir uma menorá. Depois ela diz que a menorá tem que ser feita de zahav, de ouro. E ela completa falando que é preciso construir uma menorá. Ou seja, temos aqui um klal, construir uma menorá. Um prat, um exemplo específico, ouro. E depois temos outro klal, uma regra geral. Diz a nossa ferramenta, klal, o prato klal, e atadan ela keina prat. Tudo que for parecido com aquele exemplo específico que está no meio, serve para construir a menorá. Se a gente lê a Torá diz que devemos construir uma menorá. E a menorá precisa ser de ouro. E é necessário construir essa menorá. Do que tem que ser feita a menorá? Obviamente, de ouro. Porém, essa regra nos diz o seguinte: quando a Torá escreve dessa forma, em que ela escreve genérico, construa uma menorá, especifica, de ouro, escreve de novo genericamente, construa uma menorá, ela vem nos ensinar que tudo que é parecido com o ouro, por exemplo, todos os tipos de metais, servem para menorá. É algo que a gente não estudaria, não compreenderia a Torá naturalmente. Se alguém pegar a Torá para ler, ele não vai chegar nessa conclusão. Porém, existem ferramentas com as quais os nossos sábios estudavam a Torá. Essas são as 13 ferramentas de Rabbi Ishmael. Tem outras opiniões, que existem outras ferramentas. Essas ferramentas foram recebidas por tradição.
Por isso, muitas vezes, quando a gente não entende o que Chachamim querem dizer, por que eles estudaram dessa forma, é muitas vezes porque a gente não sabe como eles estudavam a Torá. A gente não tem as ferramentas que eles tinham para estudar. Então, por exemplo, existe o Beit HaMidrash de Rabi Akiva, existe o Beit HaMidrash de Rabi Ishmael, e cada um tinha uma forma diferente de estudar a Torá, e eles chegavam em conclusões diferentes na Halachá por causa disso. Então, muitas vezes, quando a gente não entende de onde vem a Drashá, como os Chachamim chegaram nessa conclusão, nesse passuk, não é porque eles falaram besteira, eles falaram qualquer coisa, e sim porque a gente não sabe como eles estudavam. Tem livros que tratam disso. Na Gemara, por exemplo, sempre que tem uma drachá de um passuk, a gente encontra um dos mefarshim, um dos comentaristas, chamado Maharsha, que ele explica exatamente como foi tirado do passuk. Tem um livro sobre o Humash, chamado Ktav e a Kabbalah, em que ele busca conectar entre o Ktav, entre o que está escrito na Torá, e a Kabbalah, e a tradição da Torá Shebal Peh. Como a Torá Shebal Peh tirou drashot, histórias de psukim que aparentemente não fazem sentido. Ele busca conectar, busca mostrar como de uma coisa chegaram na outra. Resposta, essa é a resposta do Haver. Saiba que às vezes a gente não sabe como eles chegaram nisso, muitas vezes a gente não entende realmente quais eram as ferramentas que eles usavam, mas é confiável, certo? A nossa fonte é confiável, a fonte da Torá Shebal Peh, a gente compreende ela, a gente entende, a gente aceita, a gente sabe que ela veio de uma fonte confiável desde lá de cima, desde Moshe Rabbeinu. Então, quando a gente não entende um passuk, é culpa de quem? É culpa dos nossos sábios que inventaram aqui a explicação que não faz sentido? Ou é simplesmente pelo fato que a gente não sabe como eles estudam? É culpa nossa. É nossa ignorância, nosso problema. A gente não sabe, a gente não conhece. A tradição de como entender dessa forma se perdeu. Isso explica, na verdade, todas as perguntas. Porque sempre que você tiver uma pergunta, ou você pode simplesmente desprezar e falar, não, é tudo inventado, é fake news, Chachamim aqui inventaram qualquer coisa só porque eles queriam falar que ela é assim. Ou você pode saber que não, você pode saber, olha, são Chachamim, eram pessoas que levavam a sério o que eles faziam, eles se dedicavam a ponto de estudar 24 horas por dia, certo? Uma conta de sábios que não paravam de falar. Você não conseguia ver, não tinha um momento do dia no qual ele não estava repetindo Psukim, Alachot, Dinim, Gumarot, que ele estava o tempo todo falando, Alachá, uma depois da outra. Você não encontrava um segundo em que ele parava de falar. E os caminhos se dedicaram a isso a vida inteira. Então, se eles falaram isso, deve ser que eles têm uma fonte. E com relação às Agadot, a gente vai ver na continuação, mas antes de chegar lá, só tem mais uma questão que o Kuzari traz aqui. O Haver explica o que é chamado de asmarta. Certo? Existem lugares, em Drashot de Hazal, explicações dos nossos sábios sobre Psukim, que realmente não fazem o mínimo sentido, e é para ser assim. Ou seja, muitas vezes, nossos sábios tinham uma ideia, tinham uma alahá conhecida, ou uma alahá que era a tradição de Moshe Rabbeinu, alahá Moshe Sinai. E para facilitar lembrar, para que a pessoa não esqueça, eles grudaram isso em um passuk. Às vezes o passuk não tem nada a ver com o assunto, mas a linguagem do passuk, o contexto, a história, ajuda a lembrar aquela alahá. Então, eles colocaram uma alahá ligada a um passuk, mesmo que não tem absolutamente nada a ver. Às vezes é um jogo de palavras que sai do passuk, que faz com que você entenda a alahá, mas realmente não é a fonte. Às vezes, o passuk que Chachamim trazem como fonte de uma alahá, não é a fonte real. Às vezes é uma alahá Moshe Sinai que se apoiou, se baseou em um passuk. Isso é chamado de asmarta, lismor, se apoiar. Eles apoiaram uma alahá conhecida, ou às vezes uma alahá de Rabanan, uma alahá que não é uma alahá da Torá, uma regra que é de Rabanan. Eles colocaram isso num passuk simplesmente para você ter uma fonte, para ser mais fácil de lembrar, mas realmente não é a fonte, não se aprende de lá. Isso é chamado de asmarta. Com relação a Gadot, Bezerra Hashem, a gente vê no próximo shiur, e com isso a gente vai completar o nosso terceiro Mahamar, e a gente faz um resumão do nosso terceiro Mahamar, do que a gente aprendeu aqui, qual é o assunto geral dessa parte da terceira parte do livro, e seguimos Bezerra Hashem para o quarto Mahamar, o penúltimo, são 5. Tá bom? Bezerra Hashem, na continuação, veremos um pouquinho sobre as Agadot, sobre aquelas historinhas estranhas que não fazem sentido. Como pode ser que é verdade, são milagres, não são milagres, são histórias. O que é isso? História de marinheiro? Bezerra Hashem, na continuação. Tchau, tchau.